O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 486. Um momento atrás, dentro de Tu Seong. Que vazio. O Deus Marcial sentiu uma sensação de futilidade ao observar a marca do Rei Sol desaparecer de seu corpo. Mesmo quando ele reuniu poder infinito através de regressões sem fim. Essa marca era um problema difícil para ele resolver. Então ele pensou que seria necessário subir ao nível de administrador permanente para removê-lo. O administrador vermelho, verdadeiramente excepcional. Entre todos os administradores da história, o administrador vermelho foi considerado o que demonstrou a habilidade mais notável em modificar e melhorar o sistema Battle.net. Embora ele não pudesse dominar Dongbang e Saki em áreas fora do combate, ele certamente apresentava aspectos incomparáveis. Sim, muito excepcional. O Deus Marcial olhou para seu corpo onde a marca havia desaparecido. A marca do Rei Sol, que ele pensava que só poderia remover depois de se tornar um administrador permanente. O administrador vermelho o removeu com muita facilidade. Vendo como foi facilmente removido, ele provavelmente poderia criar essas marcas com a mesma facilidade. O Deus Marcial olhou para a tela. O olho vermelho mostrava sua presença, emitindo uma luz intensa. Justamente quando ele pensou que havia sido esmagado por Seong Jihan na Terra, ele rapidamente assumiu o controle do corpo do Rei Sol e atraiu tanto poder. Ele era um ser perigoso. Muito mais do que o administrador azul. Vou eliminá-lo primeiro. Felizmente, ele ainda tinha sua espada mais forte. Uma espada que poderia derrubar adequadamente o administrador vermelho, que era vulnerável em combate. Dongbang Saki, eu vou te dar uma ordem. E assim, o Deus Marcial errante ordenou que Dongbang Saki usasse todo o seu poder. Entendido. Dongbang Saki seguiu fielmente esta ordem. Zaz. A cor dos 8 trigramas dos 9 palácios que bloqueavam o selo de Tu Seong desapareceu. Em um instante, espadas de luz apareceram nas suas costas. Clarão. A aura de Dongbang Saki tornou-se muito mais intensa do que antes. E uma luz azul começou a se misturar com as espadas de luz. Dongbang Saki, que poderia usar todo o seu poder sem precisar proteger Tu Seong. Suas espadas voaram todas ao mesmo tempo, cercando o olho vermelho. Colchete que abre... Deus Marcial, quebrando sua promessa, você fez uma escolha tola. Vendo o cerco de Dongbang Saki, o administrador vermelho disse isso, mas... Promessa? Eu nunca fiz tal coisa. Você acabou de me dizer unilateralmente. Tenho rancor do administrador azul. Mas ele é alguém com quem posso lidar a qualquer momento. Eu temo você mais do que ele. O Deus Marcial expressou claramente sua intenção através das relíquias da constelação. Uau! O Deus Marcial, traído? Mas ele não prometeu cooperar com o administrador vermelho. Sim, Red estragou tudo. Ele revelou o método para remover a marca com muita liberdade. Ele achou que iria cooperar com ele? Honestamente, Red é mais ameaçador que o administrador azul. Isso mesmo, o vermelho pode ter medo do azul. Mas para o Deus Marcial, ele não tem o poder do vermelho, certo? Os espectadores alienígenas, vendo isso, pensaram que a escolha do Deus Marcial era bastante racional. O azul pode ser o inimigo natural na perspectiva do administrador vermelho. Mas para o Deus Marcial, era apenas um dos poderes únicos que ele não tinha visto antes. Uau! Há momentos em que o Deus Marcial é útil. Você vive e aprende. Seong Jihan sentiu-se aliviado ao observar as espadas de Dongbang Saki começarem a perfurar a barreira vermelha. Se aqueles dois tivessem dado as mãos, teria sido realmente terrível. Mas o Deus Marcial tomou a decisão certa. Deus Marcial, reconsidere. Se você cooperar comigo, eu lhe darei autoridade para operar o inferno. Se você se conectar com o inferno, você também poderá escapar da subordinação do vazio. Chiar. A barreira começou a quebrar seriamente sob o ataque feroz de Dongbang Saki. Vendo isso, o administrador vermelho puxou a carta Hellbound para tentar mudar a opinião do Deus Marcial de alguma forma. Mas... Inferno. O que aconteceu com o dono da arena que deveria se tornar seu rei? A situação é diferente agora. Não é tão diferente. Melhor trair primeiro do que ser traído depois. Seu tolo. Dongbang Saki, mate-o com certeza, para que ele nunca mais possa voltar à vida. O Deus Marcial não demonstrou interesse no inferno e se concentrou apenas em eliminar o administrador vermelho. O dono da arena daquele espaço está de cara com o chapéu? Sim, ele o abandonou no final hahaha. O Deus Marcial deve ter assistido à transmissão de Sang Jihan também hahaha. De verdade, Red não é confiável. À medida que os inimigos que pareciam prestes a formar uma aliança começaram a lutar entre si, os espectadores humanos observaram a situação com o coração mais leve. Esfaquear, esfaquear. Espadas de luz azul perfurando a barreira em todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Indo além de furar a tela protetora preta. Zaz. Acima dele, eles estavam gravando um padrão. Ele está gravando os 8 trigramas dos 9 palácios na barreira para garantir que não possa escapar. Ele estava realmente cumprindo fielmente a ordem do Deus Marcial. Ele era realmente impossível de lidar como inimigo. Mas numa situação como essa,
onde ele estava matando um inimigo por você, ele era mais confiável do que qualquer um. Seong Ji-han observou Dongbang Saki subjugar o administrador vermelho. Ele vai morrer em breve. Os 8 trigramas dos 9 palácios estavam sendo gravados perfeitamente sobre a barreira quebrada. Este é o fim. Todas as espadas de luz atingiram o olho vermelho de uma só vez. O corpo do discípulo foi bastante útil, mas é uma pena. Isso é aniquilação? Esfaquear, esfaquear. Espadas perfurando impiedosamente o olho vermelho. Mesmo enquanto ele estava sendo perfurado pelas espadas de luz imitando Blue. O globo ocular do administrador vermelho se contorceu. Mas eu estou em todo lugar. Você é realmente persistente. Você diz essas coisas mesmo nesta situação? Não é estranho? O que é? Por que não houve nenhuma sanção da Battle.net, embora eu tenha me mostrado até agora? Isso é. O grande patrocinador está cuidando de mim. Respingo. Mesmo quando o sangue respingou do olho perfurado por espadas. O administrador vermelho continuou falando calmamente, como se estivesse desligado disso. Mate o administrador azul, Deus marcial. Então vou lhe mostrar misericórdia. Misericórdia? Misericórdia é para nós darmos, embora eu não tenha intenção de dá-lo. Lembre-se disso, Deus marcial. Rachadura. Quando a espada de Dongbang Saki quebrou completamente o olho vermelho. E mesmo enquanto todos os seus remanescentes estavam sendo sugados para os 8 trigramas dos 9 palácios. Matar Azul. Só então perdoarei os acontecimentos de hoje. O administrador vermelho estava dizendo para eliminar Azul até o fim. Embora o administrador vermelho tenha sido perfeitamente eliminado por Dongbang Saki. Não. Mesmo tendo sido morto perfeitamente, Red ainda deixa uma sensação desconfortável. Ele diz que vai voltar, isso é possível? As espadas de luz o pulverizaram completamente e todos os restos foram sugados para aquela formação, não sobrou nada. Mas porque ele proferiu suas últimas palavras com tanta confiança, de alguma forma parece que ele retornará. Os espectadores que assistiram não conseguiram esconder seus sentimentos desconfortáveis. Certamente, o processo da morte do administrador vermelho foi completamente destrutivo, não deixando espaço para problemas futuros. Mas o fato de tal ser continuar dizendo para eliminar Blue até o fim era bastante suspeito. Esse cara realmente se apega a mim até o fim. Seong Ji-han franziu a testa, relembrando a cena anterior. O manejo de Dongbang Saki foi perfeito. Dongbang Saki, que expôs os 8 trigramas dos 9 palácios na barreira com antecedência e absorveu até mesmo os menores restos do olho vermelho completamente dentro. Seong Ji-han não conseguia pensar em uma maneira mais perfeita de lidar com aquele olho. Então, seria correto presumir que o administrador vermelho contido naquele olho certamente foi aniquilado. Mas para ele estar tão confiante, ele tem um corpo principal ou sobressalente em outro lugar. E havia outra coisa que o incomodava. Ele mencionou claramente o grande patrocinador no final. Um ser que patrocina o administrador vermelho. Na Battle.net atual, não há muitos que possam fazer isso. Teriam que ser os administradores preto e branco, ou no máximo, verde poderia ser incluído. Mas Green estava mais preocupado do que qualquer coisa com o fato de o administrador vermelho estar acima dele. Excluindo-o, os candidatos ficam reduzidos a 2. Preto ou branco. Teria que ser pelo menos esse nível para ser chamado de grande patrocinador pelo administrador vermelho. Mas o administrador vermelho estava tentando derrubar o atual sistema Battle.net com o inferno. Então por que preto e branco o patrocinariam? E se eles fossem ajudar, teriam feito isso antes. Preto e branco apoiando o vermelho seria como um rei ajudando rebeldes, não é? Que necessidade havia de fazer isso? Se há uma coisa que me incomoda, é a existência do inferno. Os mortos deveriam pertencer ao vazio e desaparecer. Foi o inferno criado pelo administrador vermelho que abalou esta lei da Battle.net. Não faz muito tempo que isso foi revelado ao mundo. Talvez o grande patrocinador tenha começado a patrocinar depois que o inferno apareceu. Se esta suposição estiver correta, apenas um dos preto e branco o teria apoiado. Se tanto preto quanto branco patrocinassem o vermelho, o administrador vermelho não estaria brincando e teria apenas retornado à sua posição original de administrador. Não haveria necessidade de atacar o Deus marcial e invadir aqui. Se sim, então. O inferno é um mundo que infringe o reino do vazio. Será que ele recebeu apoio de White? Em vez do administrador negro, que é o mestre do vazio. O lado do administrador branco parecia mais desconfiado. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso. Grande patrocinador? Quem poderia ser? Ele não está apenas mentindo sobre eliminar Blue para parecer que tem apoio? Mas antes, os administradores preto e branco continuaram não intervindo. Isso é verdade, mesmo com um fugitivo importante como o administrador vermelho anunciando: estou aqui, na transmissão ao vivo. Se existe um patrocinador, não é o administrador branco, o inferno substitui o reino do vazio. Poderia ser Black também. Se ele operasse diretamente a substituição do vazio pelo inferno, ele poderia extrair poder dele? Quão bem isso funcionaria? Também entre os telespectadores alienígenas, estava se desenrolando um debate sobre se o patrocinador mencionado nas últimas palavras do administrador vermelho era preto ou branco.
existe a possibilidade de ser Black. Enquanto Seong Ji-han olhava o chat, considerando todas as possibilidades. Então o deus marcial matará o administrador azul? Red deu a ele um bom método antes. Despachando o demônio cósmico? Certo? O controle mental do demônio cósmico não estava vacilando de qualquer maneira? Os telespectadores alienígenas estavam demonstrando interesse em saber se o deus marcial seguiria as palavras do administrador vermelho. Parece que muitos pensam que Dongbang Saki irá invadir. O administrador vermelho já havia dado uma orientação uma vez. E ele disse que o controle mental de Dongbang Saki estava vacilando. É bem possível pensar em se livrar de 2 encrenqueiros de uma vez nesta oportunidade. Eu deveria me preparar, certo, de uma invasão. Enquanto Seong Ji-han estava pensando nisso e relembrando a cena da luta de Dongbang Saki anteriormente. Zaz. A luz brilhou nas relíquias da constelação. Administrador azul. De dentro, a voz do deus marcial foi ouvida. Não tenho nenhuma intenção particular de lutar com você. O que?